Prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, no primeiro capítulo, Lei Divina ou Natural, há o tema o bem e o mal, que vamos examinar neste vídeo. São 6 questões, onde há questões que tratam das influências internas nossas, os desejos, anseios. Outras questões que tratam de influências externas, que influenciam a prática do bem e do mal, como a posição social que a pessoa vive, o meio onde vive, todas as questões externas. Então, a pessoa exposta àqueles ambientes, àquelas situações, são induzidas ou não à prática do bem ou do mal. E, finalmente, sobre as recompensas futuras decorrentes da prática do bem. Então, estas 6 questões têm esta abordagem em linhas gerais. Influências internas, influências externas e recompensas futuras. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja pôr em prática. Se foi apenas falta de ocasião para praticá-lo, o homem é culpável. Veja que aqui está a palavra resistir voluntariamente ao mal. Quando a pessoa não resiste, ela tem o desejo do mal e a pratica, ela ainda não conquistou esta virtude, este avanço espiritual. Mas quando eu tenho o desejo do mal e eu resisto à prática do mal, eu já tenho conquistas em andamento para consolidar aquela posição na qual eu nem desejarei mais a prática do mal. Estão a meio caminho, digamos assim, da conquista. A resistência à prática do mal, que desejo fazer, não é? Porque nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Nós estamos entre este mundo e as coisas deste mundo, como disse Jesus, meu reino não é deste mundo, e o reino de Deus. Nós ainda estamos predominantemente na Terra, sob a injunção do domínio dos desejos pelas coisas deste mundo, e lutamos para conquistar o reino dos céus. Esta é a questão que trata, não é? Questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não fazer o mal é um aspecto da luta. Eu ainda não tenho aquela virtude de naturalmente praticar o bem, que é a conquista. Se eu ainda naturalmente não pratico o bem, vamos ver a resposta. A resposta dos espíritos. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus, etc. Não. Basta não fazer o mal? Não, não basta. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tenha ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Olha só. Então, tudo está dependendo da minha compreensão daquilo que eu observo, das necessidades à minha volta. Se eu compreendo que algo pode ser feito para beneficiar o próximo, tipo assim, amar o próximo como a mim mesmo,
não é? Aí está a oportunidade de fazer ou não fazer. Se eu não faço, é porque algo ainda me retém, que são coisas deste mundo, são conquistas que eu ainda não fiz. Questão 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta não encontra jamais a ocasião de fazê-lo. Basta estar em relação com os outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece a possibilidade àquele que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é somente ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Às vezes a pessoa está numa situação de enfermidade, está tetraplégico, uma situação bem extrema, digamos. A pessoa não consegue se mexer. Se a pessoa não consegue fazer nada, então ela não pode fazer o bem? Pode. Pode usar a palavra, a pessoa no seu comportamento resignado, sereno, confiante, alegre, faz com que isso induza no outro um bem-estar, um benefício, uma indução à prática do bem. A própria oração que se faça em silêncio em favor de alguém, isto tem uma influência extraordinária. Mas ali está, por exemplo, ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Às vezes até ficar em silêncio quando alguém fala conosco de maneira hostil, digamos assim. O próprio silêncio sereno, tranquilo, induz o outro a prestar atenção em si mesmo. Enfim, há uma infinidade de situações onde nós podemos ser úteis, não é? Quando a gente percebe a necessidade, a percepção da necessidade está dentro da nossa possibilidade. Questão 644. O meio no qual certos homens convivem não é para eles a causa principal dos vícios e dos crimes? Vou repetir, essa é uma discussão muito presente na sociedade humana. O meio no qual certos homens convivem não é para eles a causa principal dos vícios e dos crimes? O meio onde a pessoa vive. Não, a pessoa vive naquele ambiente vicioso, etc, etc. Então, certamente é uma pessoa influenciada e ela está propensa à prática do crime, do vício, etc. Este é um pensamento recorrente. Vamos ver a resposta? Sim, é a causa principal dos vícios e dos crimes. A resposta é essa, sim. Contudo, ainda aí existe uma prova escolhida pelo próprio Espírito quando em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Esta questão é chave para o nosso entendimento da vida. Não existe acaso. Ninguém reencarna neste mundo por acaso, por sorte. Não existe isso. Tudo faz parte de uma programação para que a criatura humana, reencarnando neste planeta, tenha a oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade, vencendo os impulsos materiais que ainda são muito fortes na humanidade. Jesus nos disse, repito isso sempre, meu reino não é deste mundo. O reino do Cristo e de todo o seu evangelho e todo o seu ensino é o reino de Deus, é o reino dos céus, aí é que estamos nós.
o reino deste mundo em face do reino dos céus que queremos e precisamos conquistar em nosso íntimo. Muito bem, a questão da resistência é muito importante, o mérito da resistência. Nós temos aquele impulso, mas nós resistimos a uma conquista em andamento, não é? Questão 645. Quando o homem está em meio à atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? É um complemento da questão anterior, né? Quando o homem está em meio à atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque em meio à atmosfera do vício pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir, que tiveram ao mesmo tempo, por missão, exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. A oportunidade de fazer o bem mesmo dentro de um ambiente vicioso, desde que nós venhamos a resistir aos arrastamentos próprios daquele ambiente. Questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus para esse mérito? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito nenhum em fazê-lo sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão que o rico que dá apenas de seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva. Olha que interessante, o mérito do bem está na dificuldade em fazer o bem. Aí que está o mérito. Porque se eu faço o bem sem dificuldade, não há conquista. Agora, se há dificuldade de fazer o bem, se eu vier a fazê-lo, é uma conquista. Eu avancei no meu progresso da prática do bem. O óbolo da viúva, Jesus estava ali com seus discípulos no templo, observando as moedas que se colocavam no gasofilácio, que era um vaso, um local onde se colocavam as moedas para benefício do templo, manutenção das despesas do templo e tudo mais. Então havia pessoas que davam em abundância, colocavam ali bastante moeda, as pessoas observavam, porque estava ali à vista de todos. E aí chega uma pobre mulher, uma viúva, e coloca ali 2 moedinhas, que em confronto com as outras quantidades era praticamente nada. E Jesus então comenta com seus discípulos: em verdade vos digo que esta viúva deu mais do que todos os outros, porque ela deu do que lhe faz falta. Este é um ponto. Ela então, naquela fé, no serviço à causa de Deus, segundo o sentimento que a movia, ela deu aquilo que lhe faria falta. Estas ideias das conquistas da prática do bem e o arrastamento para o mal. Muito bem, com estas 6 questões, nós concluímos o estudo do bem e do mal. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 1, Lei Divina ou Natural, com o tema Divisão da Lei Natural. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.